Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu vou falar um pouco sobre o arcano da justiça, para entender a justiça realmente, né? Eu ia fazer outros vídeos antes, mas acabou que no dia que eu ia lançar o vídeo sobre a justiça, saiu o primeiro vazamento da Vaza Jato. Eu esperei. Fiz, deixa eu passar essas coisas que aí eu faço um vídeo sobre a justiça. Mas aí eu decidi fazer, e eu lancei até um ontem, só que ficou meio ruim filmado, aí eu vou fazer um hoje melhor. Bom, para entender a justiça é necessário entender os primeiros 8 arcanos maiores. Quais são os primeiros 8 arcanos maiores? O primeiro é justamente a unidade, que somos. O primeiro arcano maior, que é justamente entender o em Cristo que todos somos, sabe? Que existe essa essência, que é o próprio que todos somos, que ela emana, cria forma e materializa o próprio Logos, divino e imutável, a palavra de Deus, que é tanto o Logos, quanto o Espírito Santo, a essência, quanto o Pai, são um só, o arcano 1. Entender justamente o arcano 1 é engraçado, porque quando você começa a estudar os arcanos, você vê que um arcano acaba respondendo o outro, sabe? O arcano 1 é a própria unidade e o arcano 2 é justamente a compreensão de que você, o seu ego, em contato constante com o próprio Logos, concebe a sabedoria infinita que é dele, sabe? E aí, ao compreender a sabedoria, você compreende a força una, sabe? Que é a força única do universo que rege a todas as coisas, sabe? O próprio Logos. E também compreende a evolução. E o que nos leva justamente ao arcano 3. O arcano 3 é a razão, que é o trabalho divino, que é o próprio movimento una, que é o emanar, criar forma e materializar a própria essência. Entende? A compreensão do arcano 3 faz você entender o trabalho divino. O primeiro arcano, o segundo arcano e o terceiro arcano. A base justamente é o arcano 4. Qual é o arcano 4? A autoridade, entende? Do próprio Logos sobre ti. Sabe? É necessário entender a autoridade para que você compreenda a lei e depois, logo em seguida, compreenda a justiça. Sabe? A autoridade é também compreender que você vive a imortalidade triplanar nesse plano a todo momento, através justamente do viver o Logos, entende? Que é também um arcano que faz você compreender a própria onisciência, onipotência e onipresença, entende? O que nos leva ao arcano 5, a lei. O que é a lei? O próprio Logos, sabe? O um só em Cristo Jesus que somos, o próprio Cristo, sabe? A lei é justamente o Pai que emana, cria forma e materializa todas as coisas, sabe? É a compreensão que o Pai te governa a todo momento. E aqui a gente compreende que a falácia ímpia, ou a falácia constitucional ímpia, ela justamente é uma mentira, ela justamente nega o governo do Pai dentro de ti, entende? Quando você escolhe outro Senhor, quando você acaba negando a palavra de Deus e justamente vivendo a queda, sabe? Como um ímpio. Através da lei se compreende tanto a vitória una, o arcano 7, quanto justamente a queda, que é o arcano 6, a queda de todos os ímpios. Por quê? O arcano 6 é justamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você tem 2 caminhos que são um só, sabe? O caminho una, que é um dos compreensões desse arcano. O arcano 6 é a própria vontade una. Se você sendo uma só vontade, tendo uma só vontade com o próprio Pai, que te rege através do Logos, a lei, você vive a vitória una, o que te leva ao arcano 7. Ou os ímpios, eles que quando negam a palavra de Deus, vivem a queda deles, sabe? Eles nem passam para a compreensão do arcano 7. Ou eles não passam para a compreensão da própria vitória una, entende? O arcano 7. A vitória una é justamente a dedução lógica. Compreender o arcano 5, 6 e 7 é o próprio funcionamento da lógica, sabe? Que é o próprio Logos. O Logos é a lógica, que rege a todos os pensamentos, sabe? O arcano 15 é justamente a harmonia. A harmonia é a própria dedução, e o que te leva à lógica, que é o próprio caminho una, sabe? Que é o poder, sabe? Porque você só exerce poder se for através do Logos, entende? O arcano 6
é também o arcano 15, entende? Que é o próprio poder, ou seja, o caminho, viver em uma só vontade, com a vontade do Pai, é justamente exercer o poder, entende? Que é a lógica, sabe? Que é o arcano 15. Compreender a lógica te leva justamente ao arcano 7, que é a dedução lógica, ou seja, através da dedução lógica, tudo aquilo que é ímpio, tudo que é mentira, tudo que é ignorância, tudo aquilo que é ilusão, maia, vive a sua própria destruição, porque só há o próprio verbo divino imutável, o logos divino imutável dentro de ti, te regindo a todo momento, entende? Só a compreensão da vitória, do viver a vitória através do logos, é justamente o que faz o ímpio cair, tá vendo? A todo momento, através da própria destruição de tudo aquilo que não condiz com o próprio logos, entende? Que é o arcano 16, a dedução lógica. O que te leva ao equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a justiça, o arcano 8. O arcano 8 é justamente o equilíbrio. O equilíbrio entre a severidade e a misericórdia, sabe? A compreensão da real justiça, que Aristóteles e Platão falam, sabe? Aristóteles e Platão, ele fala o seguinte, que a justiça é o meio entre o excesso e a falta, sabe? A carência. A falta que eu digo é justamente faltar para o próximo, é a carência, entende? A justiça está justamente em um cara, um bom exemplo é esse, o cara tem um rio na frente da sua casa, ele vai e faz um chafariz no rio, sabe? O rio tem água em excesso, ele pode fazer isso, sabe? Porque vai ter pro próximo, entende? Mas a partir do momento que um sheik, por exemplo, no meio do deserto, ele pega o lençol que tem lá de água e fecha só para ele e faz um chafariz, e consequência disso 1.500 pessoas ficam à mercê da sede, entende? Isso é injustiça, ou seja, é excesso, tá ligado? E o sistema ímpio, ele gera esse excesso a todo momento. O próprio capitalismo, ele gera esse excesso a todo momento, sabe? Então, a compreensão da justiça realmente te faz entender a real injustiça. O que é a injustiça? É tudo aquilo que é gerado pela mentira, a falácia constitucional, entende? A injustiça é isso. O que é a injustiça? É justamente o sistema judiciário, tá vendo? Que é feito através de uma mentira, que é gerado por uma mentira, entendeu? Isso é injustiça. A real justiça é justamente através do logos, dentro de ti, entende? Essa é a compreensão da justiça. E aí eu lhe pergunto, bem, Moro, chegamos a Moro. Como um cara que roubou, passou os últimos anos roubando mais de 4 mil reais do auxílio moradia, tendo casa, sabe? Roubando diariamente, sabe? E faz conluio com o Ministério Público para prender outra pessoa, tá ligado? Uma pessoa que ele quer que prenda, sabe? Como um cara desse pode ser juiz? Como ele pode julgar alguém? Não tem, man. É uma injustiça, man. Porque o próprio judiciário é uma injustiça. O sistema ímpio é uma injustiça. Que é necessário o justo lutar contra, entende? O justo acabar com o sistema ímpio. Acabar com o próprio Estado. Sabe por quê? Porque o Estado é uma forma do capital. O Estado é uma forma de mamon. O Estado é uma forma do mercado. Do demônio mamon, entendeu? Justamente, ou você a compreensão de que ninguém pode ter dois senhores. Ou você defende o Estado, ou você defende o capital, ou você defende mamon, ou você vive defendendo a palavra de Deus e vive a própria palavra de Deus dentro de ti. Ou você é ímpio, ou você é justo, entende? E a compreensão da justiça te faz, por obrigação, acabar com a injustiça. Porque aquele que compreende a justiça e continua injusto, esse sim está condenado, entende? Como o próprio Moro, ou como o próprio sistema ímpio, que é a falácia judiciária. Então eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. A compreensão de que o direito é uma mercadoria. A compreensão de que o próprio Estado, que é uma forma de mamon, uma forma do capital, uma forma do mercado,
justamente toda a quadrilha ímpia é gerada pelo judiciário brasileiro, pelo esquizorrentismo, pelos bancos, todos aqueles que roubam diariamente do povo, tá ligado? Toda essa quadrilha vive a queda, sabe? Por adorar Mamon todos os dias. E caem junto com Mamon, entende? Caem junto com o capital. Todos os dias e a todo momento, entende? E é justamente isso que você tem que compreender e lutar justamente contra eles, os ímpios, entende? Porque é a obrigação do justo fazer a justiça, sabe? Porque com a vitória vem o peso de se fazer a justiça, sabe? Então eu gostaria de parar por aqui, eu acho que o vídeo ficou legal. E eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou me esforçar mais para lançar vídeo todos os dias. Até!